para rodar aspas aqui do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Treta. Não é aquele nosso abre aspas que tem o presidente falando, que tem o vídeo, não. Temos aspas dele, olha. Estamos adorando esse ambiente criado pelo Flamengo. Não tem coisa melhor para nós do que essa soberba, essa arrogância, esse sentimento hegemônico, essa capacidade de que a imprensa já fez eles jogarem com o Liverpool lá no final do ano. Tem mais. Essas coisas todas que a gente sabe como acontecem. Não tem ambiente melhor para mostrarmos que quem se dedica à cultura das coisas, aos ambientes das vitórias, e nós já fomos traídos por isso agora recentemente contra o Atlético Paranaense. Mas temos que ter o cuidado e nos vacinarmos, e a cultura de fazermos o ambiente nós já sabemos fazer. Isso bate com uma entrevista que o Diego Tardelli deu outro dia, que até me chamou a atenção, né? Porque o Tardelli disse assim, aqui no Grêmio a gente sabe como faz. Mas o Tardelli chegou ao Grêmio esse ano. Ele não esteve nas campanhas anteriores da Libertadores, mas certamente ele já entendeu que ali no clube... Essa treta aí do presidente do Grêmio começou com um colega nosso, o Benjamin Bach, na Fox, não é isso? Isso, exatamente. Porque... E parece que há aí um certo mal-entendido, porque o presidente se refere a uma gravação que foi feita em março por outro companheiro nosso, João Guilherme. João Guilherme, nosso ex-companheiro aqui do Sport TV e um querido amigo. E que era uma homenagem, uma brincadeira feita ao Gabigol pela participação num programa do Benja. Isso. Tiraram do contexto, levaram para a internet, o que acontece toda hora, eu sei bem. E aí o presidente do Grêmio está com um discurso de que tem uma arrogância do Flamengo. A gente estava até discutindo isso ontem na pelada, né? Sobre como é que está se comportando a torcida. Eu vejo, de minha parte, uma empolgação muito maior da imprensa do que da torcida. A bolha da torcida do Flamengo, que eu também sou contra você dizer a torcida do Flamengo, a torcida do Grêmio, é um ajuntamento humano tão numeroso que você não pode dizer que todo mundo está pensando do mesmo jeito. Né? A torcida do Flamengo, pelo Datafolha ontem, são 40 milhões de pessoas. É difícil ter um comportamento coletivo aí. Pois é. Então, assim, ele está querendo impor uma narrativa de arrogância do Flamengo para dizer que o Grêmio vai enfrentar o gigante. E para criar ali a velha história do Davi Golias, né? Aliás, o Renato já foi nessa também, né? Agora, o Renato é o contrário do presidente, não é isso? O Renato Gaúcho? O que ele disse exatamente? Ele não fala que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil? O Grêmio é o melhor time o do que Brasil. poderia até ser interpretado como uma declaração arrogante, dependendo do seu ponto de vista. Né? Pensando assim, né? Mas como diz aquele anúncio da sessão da tarde, baseado em fatos reais. O Grêmio está jogando bonito, a gente vê. Sim, o Grêmio só está é um ótimo confirmando time. o que a gente vê em campo. Ótimo time, a gente não cansa de homenagear o Grêmio. A gente tem discutido isso aqui na reunião de preparação do Redação. O favorito é você, é sempre assim no futebol, não. O favorito é você. Eu não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem discutido aqui sobre essa questão do mengocentrismo. Até na hora da gente preparar aqui o espelho, que é o roteiro do programa, ter esse cuidado e debater isso. Mas eu acho que tem um ponto importante aí. Eu queria ouvir do Diogo como é que isso está, né? Como é que esse debate está se desenvolvendo em Porto Alegre, na província de São Pedro, como ele gosta de dizer. Mas, assim, a gente tem discutido aqui se a imprensa, de repente, não está tentando refletir o sentimento do torcedor e, às vezes, está errando a mão. E, às vezes, está passando à frente do próprio torcedor. Essa é uma discussão local aqui do Rio de Janeiro. Sim. Só uma coisa em relação à declaração do presidente do Grêmio, que eu acho que inclui um outro componente, que é a velha luta do Rio Grande, da província de São Pedro, como diz o Diogo, contra Rio e São Paulo, que seriam os centros do Brasil, né? Ainda tem esse componente também. E além disso, conhecendo um pouco o Romildo, eu já ouvi do Romildo que ele considera, e parte disso eu lhe dou razão, a forma de negociação do Flamengo nas mesas de negociação, e aí não é só dessa gestão, da gestão anterior também, uma forma arrogante de se postar. Como um player, essa palavra ridícula, mas eu estou colocando, como um dos componentes da negociação, ele coloca isso. Assim, ele já reclamou para mim que considera, em alguns momentos, de negociação de direitos, de negociação de Primeira Liga, etc., o Flamengo, quando chega com a sua empáfia de maior torcedor do país, empáfia de maior audiência, ele coloca isso na mesa de uma forma arrogante. O Romildo disse isso. O presidente do Grêmio está nas reuniões e a gente não. Mas, assim, pelo menos nas manifestações públicas que a gente tem visto, eu não tenho identificado nenhuma arrogância e nenhuma soberba do Flamengo, do clube. Quem fala pelo Flamengo são os jogadores. Em momento algum a gente vê jogadores falando isso. Não tem nenhum Romário ali, nem o Renato Gaúcho que
canta de galo. E o Marcos Braz, que é quem fala também, o Marcos Braz tem tido, aliás, um comportamento até, não surpreendente, mas é esse comportamento muito pé no chão. O Marcos Braz. Aí vídeo do Rafinha no vestiário. Separe o Marcos Braz de outros dirigentes do Flamengo, que sim, tem uma postura que costumam ser mais arrogantes, sim, mas esses dirigentes não têm falado. Mas nas manifestações sobre Libertadores, até agora, do que eu acompanhei, ainda não apareceu. E o Rafinha, tem um vídeo do Rafinha na pré-eleição do jogo, antes do jogo com o Santos, ele falando na pré-eleição, ele dizendo, não ganhamos nada, é um passo de cada vez, não aconteceu nada e tal. Quer dizer, o que eu noto no Flamengo, o Caju tá aqui me mandando agora no WhatsApp, imagina, os rubro-negros estão pensando já na Recopa contra o Corinthians. Não, já estão comprando passagem pro Catar, mas é aquilo que você falou, é a torcida ali. Não é assim, eu não noto parte dela. No Flamengo, especialmente. É construção de narrativa, Diogo, ou está chegando assim? É como está sendo percebido em Porto Alegre o comportamento do Flamengo, da torcida, de vocês da imprensa? Primeiro, o presidente Romildo Bolzan, essa entrevista, esses trechos que você mostrou aí, que a gente mostrou, eles foram dados no lançamento da sua chapa no Conselho Deliberativo. Depois dessa entrevista, a repercussão foi grande, o presidente falou de novo e disse que o contexto era esse, que ele estava querendo falar para gremistas, ele estava num ambiente de gremistas e ele estava tentando se dirigir ali, aos torcedores do Grêmio, de que o ambiente externo pode contaminar o ambiente interno. Então, segundo ele, não estava querendo dizer que o Flamengo está com soberba, mas que o ambiente, que nem é criado propositadamente, a minha opinião, pelo menos, é essa. Se o Flamengo tem milhões e milhões de torcedores, e o torcedor do Rio de Janeiro, o próprio torcedor do Flamengo, tem um jeito assim, festivo, alegre, brincalhão, é claro que ele pode de fora parecer que está achando que está o jogo ganho. Então tem um pouco isso, e daí os jogadores, os dirigentes, não tem como controlar esse tipo de coisa. Né? A gente vai partir para uma discussão até meio cultural, né? Do perfil de cada região, né? Do carioca ter essa postura, às vezes, mais empolgada, e a gente aqui no Sul tem mais, em tese, pé do chão, mas às vezes também é só uma sensação. E o que eu achei interessante, Diogo, se me permite, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ele admite que houve essa postura do Grêmio no jogo contra o Atlético. Né? Ele cita como exemplo o jogo com o Atlético, isso aí. Quer dizer, a vacina que ele se refere, foi legal o Cristiano dizer isso, porque a vacina que ele se refere, ele diz isso agora mais recentemente, depois de ter dado essa polêmica toda. Ele estava querendo vacinar, para não acontecer com o Grêmio que aconteceu com o Atlético, e ele deu o exemplo de que a soberba pode acontecer em função disso. Agora, te dando assim, Barreto, uma opinião assim da gente, o que a gente de fora enxerga assim, eu acho que isso passa um pouco no ambiente do Grêmio, que vai enfrentar o Flamengo, é aquela questão assim de o Flamengo estar mais no noticiário, né? Que também tem explicação, porque está jogando demais, é o líder do Campeonato Brasileiro, e daí se fala mais do Flamengo, sabe? Campeão do Twitter, enfim, a maior torcida. E aí, como se fala mais no Flamengo, muito mais no Flamengo, aí passa aquela impressão, né? E vamos combinar que daí, obviamente, que o dirigente, o Renato, de alguma forma... Não vai perder uma chance dessa. Não vai perder uma chance de trabalhar isso, embora nem seja o modelo do Renato, né? Isso é uma coisa mais filipão, assim, né, Waidano? De nós, farroupilhas, puros e românticos, idealistas, contra paulistas, agora no caso cariocas, né? Falsos, maus, né? E tal. Isso é uma coisa mais filipão. O Renato não é assim, o Renato joga, né? Ele defende isso, que as coisas se dão no campo, né? Eu acho que tem um pouco da preparação do jogo aí da final. Assim, o presidente Romildo Bolzan é um político habilidoso e em seguida ele atenuou um pouco isso aí para não parecer que ele está acusando o Flamengo, mas sim o contexto todo externo que eventualmente pode se criar e não é provocado pelos jogadores nem a comissão técnica do Flamengo.